Fala pessoal do som, sejam bem-vindos ao vídeo do mais novo lançamento da Pulse, a Torre Double 12 SP516. Graças a Deus, em parceria com a Pulse, eu consegui trazer essa caixa de som para poder estar te apresentando ela em detalhes, desde seus pontos positivos a negativos, na minha opinião, a teste de potência em área aberta com tudo no máximo, para poder testar também o grave e o subgrave e te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora dessa mais nova caixa de som da Pulse. Por isso, se você interessou pelo menos por um dos assuntos, deixa o like, pois é ele que me ajuda demais a conseguir trazer essas caixas de som para a gente poder conhecer elas em detalhes. Confira sua inscrição para não perder as próximas novidades sobre caixas de som aqui no canal e bora começar abrindo a caixa. Junto com ela vem um manual de instruções com 11 páginas, um cabo P2 e um cabo padrão de alimentação. E aí está, pessoal, caixa de som Pulse Double 12 SP516, ou como eu acho que ela vai ficar mais popularmente conhecida, caixa de som Pulse SP516. Que agora que a gente já tirou ela da caixa, antes de eu te contar ponto positivo, negativo, te mostrar os recursos dela e também te falar a minha opinião sobre a qualidade sonora dela, bora testar ela em área aberta, no último volume, com grave e agudo no máximo, pra gente poder perceber um pouco da qualidade sonora dela, já aproveitar para também testar o grave e o subgrave e descobrir qual posição ela vai assumir em cada ranking aqui do canal, seja em área aberta, grave e subgrave. Bora lá?
Essa é a posição que a caixa de som Pulse SP516 passa a assumir no ranking aqui do canal das caixas de som que tocam mais forte em área aberta, com tudo no máximo. Que independente do resultado, você vendo ela no último volume com grave e agudo no máximo, o que você achou da qualidade sonora da caixa de som Pulse SP516? Eu, por enquanto, ainda não vou te contar a minha opinião sobre a qualidade sonora da Pulse SP516. Primeiro eu quero testar grave, subgrave, as equalizações pré-programadas e a de reforço nos graves que ela possui, para aí sim vir aqui te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da Pulse SP516. Dito isso, vamos agora para o teste de grave da caixa de som Pulse SP516 com 1 decibelímetro na função DBC, medindo de 100 Hz até 60 Hz, e logo ao final eu te conto qual posição ela assumiu no ranking das caixas de som com mais grave que já passaram aqui pelo canal. 100 Hz. Hertz. 80 Hertz. 70 Hz. 60 Hz. '' Essa é a posição que a caixa de som Pulse SP516 assume aqui no ranking do canal das caixas de som com mais grave que passaram pelo mesmo teste que ela acabou de passar. Vamos agora para o teste de subgrave com 1 decibelímetro na função DBC, medindo de 60 Hz até 20 Hz, e logo em seguida eu te conto qual posição ela assumiu nesse ranking. 60 Hz. 50 Hz. 40 Hz. 30 Hz. 20 Hz. '' E no teste de subgrave, essa é a posição que a caixa de som Pulse SP516 assume no ranking aqui do canal das caixas de som com mais subgrave que passaram pelo mesmo teste que ela acabou de passar agora. Nisso, levando em consideração o teste em área aberta, o teste de grave e o teste de subgrave, essa é a posição que a caixa de som Pulse SP516 assume no ranking geral aqui do canal, ao qual leva em consideração esses 3 testes. Dito isso, vamos agora testar as equalizações pré-programadas, a de reforço nos graves e também a manual da caixa de som Pulse SP516, para que a gente possa conhecer ainda mais a qualidade sonora dessa caixa de som Pulse lançamento. Que irá funcionar o seguinte: por enquanto, você está escutando a minha voz através desse microfone nessa câmera. E aí, para te dar a sensação
situação que você está na frente da caixa de som Pulse SP516, eu irei gravar por essa câmera que está com o microfone posicionado aí nela. Nisso, eu já estou com outra câmera aqui para poder filmar o visor dela, para conforme eu for operando ela aqui, você entendendo. Quando eu der ganho de grave, ganho de agudo, passar pelas equalizações pré-programadas e também pela de reforço nos graves. E aí, o teste vai funcionar o seguinte. Nesse primeiro instante, ela está com 50% do volume. No caso, ela vai até o 30%. Então, vamos deixar no volume 15. Volume 15. Aqui, ó. Ela está com no grave sem ganho, em agudo sem ganho. Vou colocar a música para tocar e aí a gente testa ela assim, sem estar com ganho de grave e de agudo. Depois eu vou colocar ela fletada em grave e agudo. Depois com 100% de ganho em grave e agudo, passo pelas equalizações pré-programadas e finalizo com a de reforço nos graves. E aí depois eu vou te explicar mais. Vamos aqui que já tá falando muita coisa. With their nails done. Passamos por todas as equalizações pré-programadas de reforço nos graves e a equalização manual. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos voltar tudo para o zero, sem ganho de nada. Aqui a gente está na equalização de reforço nos graves. Vamos colocar ela no máximo. Vamos colocar ela no máximo. Último volume. E aí agora a gente volta a música de novo. E aí faz o mesmo processo. Coloco ela fletada, grave e agudo. Depois ela com 100% de ganho em grave e agudo. Passo pelas equalizações pré-programadas e finalizo com a de reforço nos graves. Bora lá. Pera aí, pessoal, teve um erro aqui. Eu tava mexendo era no de microfone, por isso que tava no 10. Aqui nós tava era no 15 mesmo. Beleza, foi pro 16, voltou no 15. Então tá bom, então não tá tudo errado. Vamos colocar aqui agora no máximo. Beleza, aqui é o volume principal, aqui é microfone. Vamos zerar aqui, que aqui não faz diferença não. Beleza. O volume principal já tá 100%, agora vamos embora. Bom que tá vindo até um carro tocando música aqui, é bom a gente ver se ela consegue cobrir o som dele.
Mas e aí, agora que a gente já finalizou o teste, você conseguiu perceber uma diferença entre as equalizações pré-programadas, a equalização manual e também a de reforço nos graves? Comente a sua opinião, pois eu tenho muito interesse em saber. E agora que finalizamos o teste das equalizações pré-programadas manual e de reforço nos graves, já testamos ela em área aberta, grave e subgrave. Agora sim, eu irei te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da caixa de som Pulse SP516. Que é o seguinte, começando pelas equalizações pré-programadas. Ela com 50% do volume ou com 100% do volume, algumas equalizações você consegue perceber mais nitidamente a mudança de uma para outra. Outras você já não consegue perceber tão nitidamente. Mesmo eu tendo a sensação que focou mais em médio e agudo, eu gostei mais da equalização rock. Das pré-programadas, a rock foi a que me agradou mais. Já a equalização manual, ela é bem nítida de se perceber, tanto quando você dá ganho de grave ou de agudo, ou tira o ganho de grave ou de agudo. No meu gosto, por gostar mais de grave e subgrave, eu venho aqui na equalização dela do agudo e deixo ele ali mais ou menos no 4. Menos do que isso, eu começo a ter a sensação que ela está perdendo volume. Então eu deixo a equalização do grave no máximo e a equalização do agudo ali entre 4, 5, talvez 3, para não perder tanto volume final. Talvez se ela tivesse uma equalização para o médio, porque aqui no caso dela, ela reflete querer ser uma caixa de 3 vias, o que eu vou falar mais para frente, se ela tivesse uma equalização para o médio, talvez eu conseguiria equalizar ela mais do meu gosto. Não que a equalização manual dela seja ruim, mas eu senti falta de uma equalização para os médios. Nisso, a equalização dela que mais me agradou foi a de reforço nos graves, porque aí eu consigo perceber mais nitidamente foco em grave e subgrave, que é o que me agrada mais. Só que aí eu achei estranho o seguinte, se você tiver na equalização manual, por exemplo, tiver com sem ganho de grave e sem ganho de agudo, você ativa a de reforço nos graves ou até algumas das equalizações pré-programadas, você consegue perceber nitidamente o ganho de grave e subgrave. Só que aí quando no próprio botão do reforço nos graves, quando você aperta novamente, no visor te dá a informação que ele desligou. Só que o áudio continua da mesma forma, ela não retorna para a equalização que estava antes. Tipo assim, eu deixei zerado de grave e de agudo, ela está com volume. Eu ativei a de reforço nos graves, ela dá um volume. Quando eu desativo o reforço nos graves, ela não volta para a equalização manual. Ela consta no visor que desligou, mas não volta. Não entendi muito bem o porquê. Se você vai lá e mexe na equalização manual ou vai para as equalizações pré-programadas, automaticamente desliga a de reforço nos graves. Então eu acho que não tem muito sentido ter a opção de ligar e desligar, uma vez que eu tentando nela aqui ligar, normal, mas desligar ela não estava desligando. Só quando eu acionava as outras equalizações que eu percebia que a mudança meio que desligando o reforço nos graves. Mas como eu disse, ela foi a que me agradou mais. Não necessariamente eu iria ficar ali trocando toda hora as equalizações. Eu deixaria ela na de reforço nos graves e escutaria ela normalmente. A questão que eu disse dela querer ser uma caixa 3 vias pelo seguinte, aqui temos um tweeter, aqui temos um médio e em tese aqui e aqui seria para grave e subgrave. Esse tweeter tem muita força, mas muita força mesmo. Para quem gosta de uma caixa de... Para quem gosta não, para quem procura, melhor assim, para quem procura uma caixa de som para jogar o som longe, ela na equalização manual com tudo no máximo vai agradar 100%. Só que aí é interessante lembrar o seguinte, ela na equalização manual com tudo no máximo, o volume final dela não é interessante colocar em 100% para poder poupar a caixa e aumentar a vida útil dela, vamos dizer assim. Já para quem busca mais grave e subgrave, igual eu, a equalização de reforço nos graves tende a agradar mais. E agora que já finalizamos todos os testes sobre a qualidade sonora da caixa de som Pulse SP516, eu irei te mostrar os recursos que ela possui e já vou aproveitar para poder ir te contando também a minha opinião sobre o que eu gostei e o que eu não gostei nela. Começando pelo design, bem bonita com os LEDs ligados, que por sinal são, vou te mostrar aqui, ó, aqui um, aqui 2, 3, 4, 5, 6 e 7 desligada. Olha como é que ela fica extremamente discreta com os LEDs desligados. Eu gostei bastante do design dela, seja com os LEDs ligados,
seja com os LEDs desligados. Voltando lá nela, no painel, vamos ligar os LEDs de novo. O visor mostra as informações que eu preciso, porém pelo espaço dedicado poderia ser um visor bem maior ou então ter até uma animação. Eu acho que iria agregar bastante ao projeto, de uma forma positiva, ter um visor maior ou ter animação. Concorda comigo? Então deixa o like. Continuando aqui na parte de cima, eu senti falta de um local para colocar celular ou tablet. Porém, esse acabamento aqui, ó, deixa eu vir para cá para a câmera dar foco. Esse acabamento aqui dessa forma eu gostei, porque não arranha tão fácil. Aqui temos mais um acabamento que não arranha tão fácil, porém aqui já é Black Piano, aí eu já não gosto, porque arranha praticamente só de olhar. As conexões, ter duas entradas P10, uma P2, uma USB e uma ARC, me agrada, são boas conexões, porém eu acho que deveria ter uma forma de tampar elas aqui, para não encher de poeira, ou então ter ficado aqui na parte de trás, também evitaria excesso de poeira. Ter botão de volume rotacional para as duas entradas P10 separadamente me agrada, porque aí eu consigo decidir qual que eu quero com mais ganho de volume e qual com menos ganho de volume. Ter opção de eco também me agrada. A equalização de agudo e grave também me agrada, mas eu senti falta de uma equalização para os médios. O botão de volume principal também me agrada. Ele tem uma leve escala, porém ele roda infinitamente. Esses outros aqui, repara que ele tem uma bolinha aqui, tá vendo? Aqui está no mínimo. E aqui eu rodei ele até o máximo, travou, gostei. Aqui eu não vou conseguir mostrar, vamos ver se o tampando vai dar para você ver. Tem iluminação, os botões aqui são retroiluminados, isso também me agrada, porém deveria ter agregado também a esses outros botões a iluminação. Esse detalhe aqui, eu não entendi muito bem qual que seria o sentido, parece que teria algum design aqui, ou algum outro recurso, alguma coisa assim. Mas, enfim, o logo da marca aqui também ficou legal. A equalização de reforço nos graves é a que me agradou mais. As equalizações pré-programadas são boas. Algumas eu percebo uma diferença mais acentuada, outras nem tanto. Ter prioridade microfone também é um ponto positivo. Ter opção Bluetooth. A ARC que eu mostrei lá atrás. Rádio FM. Misericórdia. Tem rádio FM também, é um ponto positivo, só que eu esqueci de abaixar o volume. Entrada auxiliar, que no caso é a P2, também é um ponto positivo. E voltamos para Bluetooth. A opção de rádio FM é boa, e inclusive ela tem antena interna. Eu não vou conseguir mostrar aqui o rádio tocando por causa devido a direitos autorais, mas ela tem até uma boa recepção de rádio. Dá uma olhada aqui. Esse material é bom, que ele não arranha tão fácil, mas só de encostar já vai marcando a minha mão. Isso não me agradou não. Talvez depois, quando eu passar um silicone aqui, fica menos visível, mas até então aonde eu tô pondo a mão, olha lá, já tá marcando. Isso não me agrada. Aqui em cima, esses local deixa eu ligar o flash pra você ver, é para parafuso, tá vendo? Deveria ter uma borrachinha aqui para não ficar dessa forma, não só aqui em cima, aqui na parte da frente também. Eu acho que ficaria mais bonito. Por já ter outras caixas da própria Pulse que tem acabamento aqui nesses locais, deixou a desejar não ter tinha que ser uma borrachinha mesmo para poder estar tampando aqui. Voltando aqui na frente, esse strobo aqui, deixa eu abaixar o volume do rádio aqui, e aí eu vou te mostrar, que aí não vai dar direitos autorais, e aí dá para poder te mostrar o que eu não gostei. Tá vendo que ele reflete direto para a câmera? Isso vem direto no olho. É bonito, me agradou esteticamente, porém incomoda porque é muito forte e vem direto no seu olho. Talvez ele deveria ter ficado um pouco virado para baixo, ou então ser tipo igual na Pulse, eu não vou lembrar o nome dela, é essa que eu tô te mostrando aqui. Ela tinha essa espécie de jogo de LED, só que era colorido. Então acho que talvez se fosse no estilo dela, teria ficado melhor, e de preferência virado para baixo. Talvez se ele tivesse ficado aqui, ó, esse meio que acabamento aqui, não deixaria vir tanto no olho da gente. Outro detalhe que eu não gostei foi o seguinte: deveria ter uma opção para desligar só os estrobos e deixar a iluminação colorida aqui em volta dos alto-falantes. Vamos supor, aqui tem a opção do Bluetooth, mas eu consigo acessar o Bluetooth por aqui também, ó. Então esse botão aqui poderia ser para desligar os estrobos. Se eu quiser deixar ela assim, ó, só esse efeito de LED nos alto-falantes ficar. Isso aí eu achei que deixou a desejar. Esse design
aqui em volta dos alto-falantes, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, me agrada. Ter tela de proteção também é um ponto positivo, e tanto aqui em cima quanto aqui embaixo é bem fácil de tirar para estar fazendo limpeza. Soltou aqui, ó, 1, 2, aqui tem um escondido, mais um aqui embaixo, repete do lado aqui, soltou essa parte de cima, a parte de baixo é a mesma coisa, e esse aqui você solta só aqui, ó, 2 aqui, já tem acesso para poder limpar. Isso me agradou. O duto ter esse acabamento black piano não me agrada, porque arranha muito fácil. Faltou uma telinha de proteção tanto aqui quanto no de baixo, para poder evitar que insetos e animais entrem dentro dela. E também faltou pintar lá dentro para poder não ver esse material sem acabamento lá no fundo. Esse segundo LED aqui me agradou. E esse aqui de baixo também, porque não vem direto no olho da gente. Os pezinhos dela me agradaram, principalmente por ter uma altura bacana frente ao chão. Aqui na lateral dela eu gostei, porque é bem simples, não tem detalhes aqui, mas talvez se tivesse um pulse escrito aqui, pegando cá em cima, até aqui embaixo, ou então menorzinho aqui, eu acho que teria ficado legal também. E aqui você já tá até vendo, olha lá, o duto aqui, ó, é black piano, como é que eles brilham. Isso não me agrada, porque arranha muito fácil. Aqui na lateral dela, você percebe que não tem alça de transporte. Não sei se foi intencional, mas essa alça aqui na parte de trás e aqui, ó, dá um encaixe para poder estar carregando ela. Não sei se foi intencional ou se foi um detalhe do design, porque dá para poder pegar aqui, combinado com essa parte daqui de trás, ó, e carrega ela bastante. Então, não ter a alça de transporte aqui, eu gostei. Combinado essas duas aqui, dá para transportar ela legal. Se for pela rodinha, essa na parte de trás. Tem uma boa ergonomia, dá para transportar ela legal. Combinado com as rodinhas lá embaixo. E eu gostei aqui o seguinte, a rodinha dela não é pezinho também. Dá uma olhada, ela tem o pezinho próprio e as rodinhas separadas. São boas. O material, eu ainda não cheguei a abrir ela não. Mas eu acredito que seja o encaixe aqui, porque se for só esse materialzinho aqui, nossa, é muito fino. O acabamento vir aqui e dobrar aqui, gostei, ficou bem acabado. Ela ser de madeira, não arranhar tão fácil, mas é muito fino. Lá no vídeo que eu vou desmontar ela, aí dá pra gente descobrir se realmente é só esse material aqui. Eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, caso você tenha interesse de ver. É exclusivo para membros, com apenas R$ 1,99 você já se torna membro e vai ter acesso não a só esse vídeo, a todos os outros vídeos que eu já fiz de outras caixas de som, além de me ajudar bastante a conseguir trazer outras caixas de som para poder desmontar elas, beleza? Então, bora continuar. O cabo de alimentação ser removível e ter ficado mais aqui na parte de cima também me agrada. Ela ser bivolt automático também é um ponto positivo. E se com esse vídeo você decidiu que a caixa de som Pulse SP516 será a sua nova caixa de som, aqui na descrição tem o link desses 4 sites ao qual eu recomendo. Só que antes de comprar, confere em qual dos 4 ela está com o melhor preço e confere também se não tem cupom de desconto, como por exemplo o de tecnologia lá na Shopee, ao qual irá te dar R$100 de desconto para estar adquirindo a sua Pulse SP516 e outras coisas. Mas se você ainda quer conhecer ela com mais detalhes, nessa playlist você irá conferir o tamanho dos ímãs dos alto-falantes, como é a construção dela por dentro e também suas placas de funcionalidade. É um vídeo exclusivo para membros, mas com apenas R$ 1,99 você já se torna membro e tem acesso a esse vídeo da SP516 e a vários outros vídeos exclusivos para o clube de membros.